posteriormente, os continuadores, né, da teologia arminiana vão se ver completamente tolhidos, né, e proibidos no Concílio de Dort, que é um concílio ultra-calvinista. Você vai ter essas situações, né, desses embates teológicos, e essa teologia muito focada na teorização, tá ok? E na justificação filosófica, tá certo? Ou uma teologia mais voltada para a prática, voltada para o convívio das pessoas, para o seu culto, para as experiências espirituais. Então você tem esse contraste aí entre o viés teológico do que na prática da doutrina na vida. Tá? Então você tem esse contraste aí. Essa fria vivência intelectual do cristianismo, junto com as duras guerras religiosas de 1560 a 1648 e o surgimento da filosofia racionalista e da ciência empírica, deram origem ao formalismo religioso entre 1660 e 1730 na Inglaterra, na Europa continental e mais tarde nos Estados Unidos. Então isso é importado depois também para os Estados Unidos. Todo esse formalismo religioso no qual a teologia tornou-se subserviente ao racionalismo filosófico, tá? E ao iluminismo, as correntes iluministas. Por outro lado, o cansaço da fria ortodoxia dos filósofos e cientistas racionalistas, somando ao aparecimento da religião natural e a ideia da igreja como um grupo de crentes em harmonia com Deus e o próximo, são bases da liberdade religiosa e do denominacionalismo. Então, eles querem se destacar da igreja oficial e formar suas denominações. Então, justificados por essa ideia de que, uma vez que esse grupo se reúne em torno do evangelho e da adoração a Deus, isso é suficiente para eles. Eles não precisam ser autorizados por uma hierarquia oficial, como se entendia no catolicismo e como se passou a entender com o confessionalismo, né, que surgiu dentro dessas igrejas oficiais, que interagiam diretamente com o Estado. Então eles entendiam que a sua hierarquia oficial tinha que autorizar. E esses grupos passaram a entender que não era necessário. Uma vez que esse grupo estava reunido em torno da causa de Cristo, eles eram autorizados exatamente por isso. E assim eles podiam formar sua denominação. E aí surgiu o chamado denominacionalismo, ok? Igrejas que não têm apoio do Estado, não se preocupam com o Estado, não interferem no Estado, não querem que o Estado interfira nelas e querem vivenciar apenas a causa cristã. Eles não querem interagir com o Estado e reestruturar toda a sociedade, reestruturar toda a estrutura social. Não, eles querem simplesmente formar um grupo de pessoas que estão dedicados a Cristo, estão dedicados ao evangelismo, estão dedicados às boas obras, a viver uma vida espiritual, a ter experiências espirituais, ok? É uma denominação. Então, se destaca da igreja oficial. Nos séculos 17 e 18 desenvolveram-se duas respostas a esse escolasticismo protestante, que é exatamente esse ramo teológico, intensamente teórico, né, e subserviente a esta filosofia racionalista. A primeira foi o racionalismo. Então, o racionalismo chutou o balde de vez e falou: não queremos nem saber dessa questão religiosa. Torna-se totalmente irrelevante. Que teve no deísmo a sua expressão religiosa. Então aí alguns adeptos, né, que não querem rejeitar totalmente a ideia de Deus. Então existe um Deus. A existência desse Deus justifica a existência de todas as coisas. Tudo foi criado, né, por Deus. Mas não é porque Deus exista que ele interage conosco. E aí são a corrente chamada deísmo. Né? Então Deus existe, está lá na eternidade e nós nos viramos por aqui mesmo, porque Deus não se interessa. Ele deu corda no relógio e deixou funcionando. O deísmo, tá ok? Teve no deísmo a sua expressão religiosa. E outra foi o reavivamentismo. Este expressou-se em alguns casos numa espécie de teologia da luz interior. E em outros casos numa ênfase na importância da Bíblia e na piedade pessoal. O diagrama seguinte, ele tem um diagrama aqui na página do lado que traz uma ideia disso. Começando no pietismo, tá certo? Coração e emoções. Reavivamentismo, bíblico e prático. Então sai daquela teologia teórica, né, subserviente ao racionalismo, e desce para um nível mais prático de vida cristã, interagindo com as pessoas, interagindo com o culto, com a santificação da vida delas,
tá certo? Com a proclamação do evangelho, com a oração, né? O exorcismo, a vivência dos dons espirituais, uma vida cristã prática. Igreja em uma igreja, onde surgem os pietistas. Eles são, num primeiro momento, uma igreja dentro da igreja. Dentro da igreja oficial, surge essa pequena igreja, tá certo? Que está dedicada à prática e à vida cristã. Pietistas, Spencer, Frank e Zinzendorf, dos morávios. Zinzendorf era um homem rico dentre esse território moraviano, e ele apoiou esse movimento desses irmãos morávios, irmãos moravianos, tá ok? O metodismo também, surgido daí de dentro, tá? Questionando aí a igreja anglicana, né? Ingleses. Wesley, arminianos e Whitefield dos calvinistas. George Whitefield, que era calvinista, mas semelhante a Spurgeon, ele também tinha essa pegada missionária muito intensa, né? Essa questão de pregar aos operários, pregar em praças públicas, tá? Ele tinha esse viés evangelístico muito intenso. Inclusive, Wesley começa a pregar em praça pública seguindo George Whitefield. Aí depois, eles mesmo mantendo uma amizade, mas eles trabalham de forma separada, né? Porque um adotava uma visão mais arminiana e o outro uma visão mais calvinista, ok? Então eles trabalham separadamente. Inclusive, uma frase de John Wesley, ele se surpreende com um certo antagonismo de algumas lideranças às ideias arminianas. Certa vez ele fala que declarar-se arminiano é como ser tratado como um cachorro, né? Então algumas pessoas começam a tratar de forma desprezível alguns que adotam o conceito arminiano. América do Norte, grande avivamento decorrente, né, desses movimentos pietistas, puritanos, metodistas, aí constroem a situação para o grande avivamento nos Estados Unidos. Nova Inglaterra, congregacionalismo, Jonathan Edwards, né? Então as congregações que surgem em decorrência desses movimentos pós-reforma, tá ok? Nos Estados Unidos. Então muitos desses migram e formam suas igrejas lá, suas congregações. Colônias do centro reformados, Frelinguissen, Ostenent. No sul, metodistas, D. Jarrett, presbiterianos, S. Morris, S. Davis, batistas, S. Stermes, e esses que adotam a chamada luz interior, ou místicos. Aí você tem católicos romanos, quietistas, Molinos e Fenelon, Swedenborgianos, Quakers, Fox e Barclay. Então esses que adotam uma outra forma de se destacarem dessa igreja oficial, chamada luz interior, né? Enquanto uns querem adotar uma visão cristã mais prática, interagir, fazer missões, tá certo? Vivenciar essa prática, outros têm essa questão chamada luz interior, onde vivem também uma experiência mais um tanto diferenciada em relação àqueles. Por exemplo, os Quakers, que se isolam em comunidades, né? Então eles se isolam nessas comunidades onde eles vivem de forma coletiva, né? Então tudo é de todos, eles repartem todas as coisas e vivem isoladamente em relação à sociedade que está à sua volta. Então eles entendem que é imprescindível, né, essa separação da sociedade que está à sua volta, tá ok? Quero trazer agora, para contribuir com este entendimento, a leitura aqui do texto do livro História da Reforma, de Carter Lindbergh, tá ok? História da Reforma. A gente vai ver aquilo que eu citei durante o estudo, né, na apostila, sobre a confessionalização. Então, a partir da página 407, Legados da Reforma, capítulo 15. Olha só quem nos diz aqui, ó. Uma das consequências da reforma em geral e do Concílio de Trento em particular foi a fragmentação da cristandade ocidental. Alguns legados do desmembramento medieval do Corpus Christianum foi quase imediatamente aparentes, como o surgimento da confessionalização. Enquanto a ação cataclísmica de outros, como o pluralismo teológico, exerceu influência a longo prazo. De um modo ou de outro, porém, legados da reforma
afetaram todos os aspectos da vida e do pensamento moderno. Descrições e análise desse legado preenchem mais prateleiras de biblioteca que a maioria de nós é capaz de imaginar. Portanto, esboçando uma conclusão, abordei apenas alguns dos legados da reforma em áreas como a confessionalização, política e direito à resistência, o papel da mulher, tá certo? O outro, entre aspas, e cultura. Primeiro, confessionalização. O que ele nos diz disso? Que é importantíssimo para a gente entender a necessidade dessa pós-reforma e desses grupos que se separam, né, se destacam do grupo oficial. Uma das consequências mais óbvias da reforma foi a divisão do catolicismo medieval em diversas igrejas. A historiografia recente rotulou o processo pelo qual essas diversas comunidades estabeleceram sua própria identidade de confessionalização, entre aspas. Então, é a identidade daquela igreja oficial apoiada naquela região. Ela estabelece sua confissão, que é a sua forma de blindagem em relação à influência católica da qual eles estão se livrando e também de outros movimentos que possam surgir e que serão desautorizados se atentarem contra aquela confissão estabelecida. Na erudição alemã, o termo tornou-se paradigma de história social. Confessionalização designa a fragmentação da cristandade unitária, tá certo? Da Idade Média, em ao menos 3 igrejas confessionais: luterana, calvinista ou reformada e católica romana pós-tridentina. Então você tem esses grupos aí trabalhando na Europa continental, né? Luterana, calvinista ou reformada, tá certo? Os dois nomes são usados, né, intercambiáveis, e católica romana pós-tridentina, que é a católica romana após as reformas internas, tá ok? Com catecismo tridentino e tudo mais. Cada qual formou um sistema altamente organizado, inclinado a monopolizar a visão de mundo com respeito ao indivíduo, o Estado e a sociedade, uma vez que cada um dos 3 tinham a sua atuação juntamente com o Estado. Então ele se estabeleceu ali como sistema oficial. Cada um deles se estabeleceu na sua região como sistema oficial daquele lugar. E aí onde entra o grande problema do anabatista, tá certo? Thomas Manzer, né, os anabatistas, que durante, né, simultaneamente a esta reforma luterana e calvinista, eles ficaram como que um grupo que não se encaixava em nenhum deles, nem no catolicismo, estavam de fato se separando do catolicismo, mas também não se mostraram subservientes ao luteranismo e nem ao calvinismo. E aí acabaram se envolvendo também com muitos movimentos sociais, e com a derrota, né, desses trabalhadores, com a grande matança, né, da Guerra dos Camponeses, eles foram também duramente perseguidos, tanto por calvinistas, quanto por luteranos, quanto por católicos. É o único grupo que foi perseguido por todos os outros. A fragmentação, conforme eu li aqui, cada qual formou um sistema altamente organizado, inclinado a monopolizar a visão de mundo com respeito ao indivíduo, o Estado e a sociedade, e a estabelecer normas estritamente formuladas na política e moralidade. Aí cita Schelling. A teoria da confessionalização diz respeito ao conceito de disciplina social. Nessa visão, as igrejas mencionadas se sujeitam ao Estado, que eu expliquei, e uniram forças com governos locais no fim do século XVI, com o objetivo de educar e disciplinar as pessoas em suas respectivas confissões. Pronto, então está estabelecido aí. Esta é a igreja oficial, ela está trabalhando junto com o Estado e está educando toda a população que está dentro desse território. Tá ok? Então, aquele que pisar fora da regra da confissão está fora, será perseguido. Tá ok? Então, tanto o catolicismo perseguiu e matou, quanto esses reformadores posteriormente estabelecidos. Tá certo? Nessas confissões, né? Estabelecidas essas confissões, eles também passam a perseguir aqueles que pisam fora da cartilha, com o objetivo de educar e disciplinar as pessoas em suas respectivas confissões. A historiografia francesa análoga usa termos formulados por Jean Delamere, Robert Muchemblé e Michel Foucault como cristianização, aculturação e governamentalismo. Olha só.
cristianização, aculturação e governamentalismo, distinguindo-se da historiografia alemã. Eruditos franceses falam da aculturação pela elite, isso é, elitismo. Considera-se assim que a população da Europa medieval, em sua maioria pagã, tenha sido progressivamente cristianizada, sujeitada à disciplina cristã pelas ações conjuntas da Igreja, Estado e camadas sociais privilegiadas. De 1550 a 1750, uma abordagem de cima para baixo criou na Europa um novo tipo de sociedade pela inculcação catequética das igrejas, pela vigilância moral e regulamentação da vida diária. Um exemplo do lado protestante é Estrasburgo, que lutou para regular a vida diária em termos de aplicação do Evangelho. Fiéis desejavam purificar sua comunidade de vícios como prostituição, jogos de azar, blasfêmia e xingamento. Todos os aspectos da vida tinham que se amoldar à lei de Deus com fruto da salvação pela graça. E aí você está vendo o seguinte, com essa chamada cristianização, aculturação ou governamentalismo, ou confessionalização, conforme a leitura alemã, dessa historiografia alemã, você tem agora uma malha de atuação da igreja sobre a sociedade muito mais fina. O que no catolicismo era um tanto mais relaxado. Tanto que você tem, a partir dos sacramentos, a ideia de que mesmo que a pessoa, no seu cotidiano, vivesse esta realidade na qual ela interagia ainda com seu passado pagão, ela se prostituía, tá certo? Ela adotava diversas práticas que, numa ótica cristã, são reprováveis. Mas o que ela fazia? Ela ia, se confessava, aí depois ela pagava algumas penitências, ela adquiria alguma indulgência, ela passava pelo rito sacramental, então ia numa missa, o sacramento lhe conferia algum mérito. Então, através disso, ela ia como que negociando. Ela nem abandonava a sua antiga vida, tá certo? Vida pagã, vida promíscua, e nem adotava de forma integral o cristianismo, para viver a vida cristã autêntica. Mas ela ia vivendo nesta negociata, tolerando seus próprios pecados e adotando essa visão sacramentalista por meio da qual a igreja confere o perdão. Aí você tem a extrema-unção, por exemplo, no ato da morte, em que a pessoa confessa todos os seus pecados, recebe a extrema-unção para receber a salvação. Então, a Igreja Católica interagia mais ou menos dessa maneira. Então, tinha um controle um pouco mais frouxo sobre a sociedade. Assim, tolerava-se muitas práticas anticristãs dentro da sociedade medieval. Com esta nova Igreja Católica pós-tridentina, essa Igreja Luterana oficial e essa Igreja Calvinista oficial também, a malha cristã se fechou sobre a sociedade. Cada um deles vai estabelecer suas confissões e determinar com que a sociedade ande conforme a cartilha, tá certo? E aí você vai ter um exercício de controle maior. E aí qual é o problema disso? Até alguns cristãos podem entender que existe um benefício ao se estabelecer esse controle, ao tentar, vamos dizer assim, impor sobre a sociedade uma vida cristã mais autêntica. Mas, por outro lado, há uma grande perda. E a perda é a seguinte: como é que você impõe a alguém ser cristão? Como é que você impõe a alguém ser salvo? Como é que você impõe a uma pessoa ter uma vida autêntica de comunhão com Cristo? É impossível você impor isso. A pessoa tem que ter um encontro ela mesma com Cristo Jesus. Ela tem que ter um encontro autêntico, verdadeiro, com a pessoa bendita de Cristo e ser salva por Ele. Se este encontro com Cristo, se essa salvação não acontece com esta naturalidade, com essa espontaneidade, você não poderá impor sobre ela uma vida cristã autêntica. Você simplesmente imporá sobre ela uma limitação. Tá? Você exercerá sobre ela um autoritarismo, impondo que ela abandone certas práticas que ela nunca quis abandonar, mas ela será imposta, ou sofrerá sanções. Aí você tem a situação absurda na qual esses grupos reformados, tá certo, que se dizem cristãos, operarão sanções, tá certo, sobre a sociedade. Aí você tem o consistório de João Calvino, por exemplo, que aplicou a pena de morte, tá certo, àquele médico espanhol, esqueci o nome dele agora, mas ele questionou algumas doutrinas, tá certo, do calvinismo. Essa questão foi levada para os magistrados
e Calvino votou pela sua morte. E aí ele foi morto, né, pelo consistório. Então, o que é isso, não outra versão de catolicismo? Outra versão de autoritarismo estatal eclesiástico, né? Então, com esse tipo de situação, é que começou a surgir diversos grupos que rejeitavam isso, diversos grupos que rejeitavam essa proposta. Tanto grupos que rejeitavam porque queriam viver um cristianismo independente dessa participação do Estado, independente, né, dessa força estatal, quanto grupos que não queriam saber de cristianismo e queriam fugir, né, desse autoritarismo. Então surgem dissidentes, tanto cristãos dissidentes desse esquema, quanto outros grupos, né, que não querem, que não aceitam a imposição, né, desse cristianismo, dessa institucionalização cristã, né, como ele coloca aqui, cristianização, aculturação, governamentalismo, tá certo? Ou confessionalismo. O movimento não tinha a intenção de separar de forma acentuada o mundo secular de uma igreja concebida como um espaço puramente espiritual, porém previa uma reforma que abrangia a totalidade da vida humana e a sacralização do mundo, só que é uma sacralização à força. Ok? Isso não funciona. Em momento algum do Evangelho você vê essa proposta. Cristo não apresenta essa proposta em nenhum lugar. Os apóstolos não apresentam essa proposta em nenhum lugar, porque isso não faz parte do cristianismo. Esse cristianismo à força, esse cristianismo imposto, né? Como os católicos fizeram com os judeus e muçulmanos na Península Ibérica, né? Os cristãos novos, batizando à força ou matando ou expulsando. Então esse tipo de cristianismo, ele é uma distorção total. É quando você tenta impor, né, ao cristianismo algo que ele não propôs, que ele nunca propôs, que foi essa aceitação à força, né, com um punhal, com uma faca, né, no pescoço. Isso não existe. Isso não é... Uma vez que o cristianismo tenta implantar isso, ele deixa de ser um cristianismo autêntico. Ele, de fato, se deforma, fica completamente deformado. Que foi o que aconteceu com esses movimentos reformistas posteriormente. A aplicação governamental da moralidade não confiava assim apenas na espada, mas também na pregação do Evangelho. Em sua revisão dos aspectos positivos e negativos dessa historiografia, Lotz Hellmann dá crédito ao conceito de confessionalização por sua abrangência. A confessionalização integra desenvolvimentos políticos, sociais e culturais. Analisa sua interação e, como um conceito evolucionário, concentra-se em processos de construção cultural e tentativa de difusão social. Pesquisas recentes mostram que o processo de confessionalização se estendeu até boa parte do século XVIII. Eruditos podem, portanto, fazer perguntas como: qual a relação entre a confessionalização e a secularização? Ou então, por um ângulo diferente, avaliar o conceito não a partir de uma tese macro-histórica, mas como um problema de pesquisa que se detém detalhadamente em processos e agentes que construíram significado religioso e secular no início do período moderno. Isso aí vai dar ensejo posteriormente ao Estado laico. Uma vez que ver que isso é insustentável, né, posteriormente vão surgindo as revoltas, né, e os apelos por separação entre a igreja e o Estado. Então isso vai dar futuramente naquilo que os anabatistas já estavam buscando lá atrás, que é o Estado laico. Benedict também questiona as teorias de confessionalização. Não se preocupa demais em relacionar todo o desenvolvimento inicial do período moderno com relação à metanarrativa do crescimento do Estado moderno. Enquanto o paradigma da confessionalização nos serve de lembrete útil quanto ao papel da religião no desenvolvimento sociopolítico no final do século XVI, é importante lembrar também que tais efeitos são evidentes desde o início. Desde cedo, comunidades protestantes começaram a desenvolver sua própria identidade sociocultural, informada por teologias específicas, pela hostilidade de uma para com a outra e antipatia com relação à antiga fé. Hostilidade entre elas, cada uma com a sua confissão, com o seu território, tá certo? E rejeitando umas às outras. E antipatia em relação à antiga fé católica, né? O catolicismo, delimitado agora pelo adjetivo romano, fez o mesmo.
Tentativas intramurais no fim da Idade Média em reformar a igreja tornaram-se exercícios extramurais de autodefinição. Nesse processo, a fluidez dos primórdios da reforma ficou cada vez mais rígida. A fluidez dos primórdios da reforma ficou cada vez mais rígida. Estagnação. Essas igrejas oficiais estagnaram. Nessa confessionalização, elas estagnaram nessa forma e tentaram impedir qualquer tipo de manifestação que se diferenciasse delas, tá ok? Esse autoritarismo. Então, infelizmente, isso se degenerou num autoritarismo eclesiástico. À medida que cada comunidade construía uma identidade modelada a partir de sua própria confissão, diferente das outras. Somente até aqui. Tem bastante mais conteúdo para frente, mas até aqui é suficiente para a gente entender esse processo no qual estes importantes reformadores, ninguém está aqui questionando que eles tenham sido importantes, foram extremamente importantes, mas na continuidade de trabalho deles entrelaçados ao Estado, eles estabeleceram suas confissões e se estagnaram e se tornaram extremamente autoritários, ok? Numa nova versão de catolicismo, né? Numa nova versão de escolasticismo, é o chamado escolasticismo protestante. E quando eles começaram a interagir com ideias que estavam surgindo no campo filosófico, como por exemplo o racionalismo, e tentaram justificar sua teologia subservientemente a essas correntes racionalistas, né, surgiram estas mentes que criaram a alta crítica textual, né, e esta forma de teologia que estava cada vez mais se apartando da realidade espiritual, se apartando da realidade do sobrenatural. Tá, ok? Então, com isso houve de fato uma perda. Essas igrejas oficiais, né, essas igrejas estatais sofreram uma grande perda de vitalidade. Houve uma perda extraordinária de vitalidade. Por isso que essas igrejas de fato passaram por um esfriamento espiritual terrível. Tá, ok? É isso que é observado, esse esfriamento espiritual terrível. E aí surgiram então os pós-reformadores, né? Aqueles que não aceitavam esse estado da igreja, tá, ok? Entendiam que a reforma tinha que prosseguir, que havia muita coisa ainda a se conquistar e de fato se destacaram delas. E aí, para entender melhor, né, outras consequências dessa confessionalização e esse governamentalismo dentro, né, dessas igrejas reformadas, eu quero trazer um conteúdo aqui que aborda na questão missionária, a teologia bíblica das missões, que aborda também essa questão, né, do confessionalismo e os prejuízos que isso trouxe, né, com o retardo do trabalho missionário. O trabalho missionário das igrejas reformadas deveria ter tido um engajamento semelhante ao que o catolicismo teve nas colônias. Deveria ter tido engajamento no mesmo nível, só que teve um retardamento. Necessário foi surgir os pós-reformados e surgir o seu interesse por se engajar nos trabalhos missionários. E aí sim eles conseguiram ganhar, né, conseguiram tirar muito do prejuízo. Teologia Bíblica de Missões de George W. Peters, na página 262. Razões de anormalidades históricas. A teologia reformada. A reforma protestante do século XVI gerou a mensagem missionária e deu liberdade a uma dinâmica missionária espiritual e potencial, que, em consequência, resultou em um vigoroso movimento missionário. Quanto ao padrão missionário e a motivação missionária direta podem ser atribuídos aos grandes reformistas, quanto ao padrão missionário e a motivação missionária direta podem ser atribuídos aos grandes reformistas é uma questão de debate. Nenhum deles era tão cego para que não percebesse as implicações do evangelho cristão e da experiência de salvação. Todos eles, contudo, parecem ter estado tão preocupados com suas necessidades e pressões imediatas que não havia tempo disponível para fazer uma apresentação sistemática e convincente da causa missionária estrangeira. Afirmações paradoxais podem ser descobertas em ambas as implicações positivas e negativas têm sido deduzidas. Lutero foi censurado por ser um homem sem visão missionária.
ele não apenas era desprovido totalmente de ideia missionária, mas explicitamente negava sua validade. Por outro lado, ele foi elogiado por ser um homem com visão missionária suprema. Elogiou-se e culpou-se muitos líderes da reforma devido às suas atitudes e afirmações. Em anos recentes, sérias tentativas foram feitas para reconstruir a imagem de Lutero e retratá-lo como um advogado de missões. Nenhuma das apresentações é realmente convincente, caso as citações não tenham sido analisadas dentro de seu contexto. O propósito para o qual foram proferidas e a ocasião em que surgiram, ponto final aqui. O debate continua e deve continuar. A aproximação existencial, motivacional e ocasional de Lutero à vida, à ética e teologia, todavia dificultará o acesso a um resultado dogmático e conclusivo nessa questão. Ao mesmo